Olá pessoal, bem-vindo ao canal Decolando na História. No vídeo de hoje iremos abordar o tema que na historiografia ficou conhecido como o Antigo Regime. Beleza pessoal? Então vamos lá, vamos dar uma pincelada aí no que foi, esse Antigo Regime. Vamos lá. O que ocorre? Nós tivemos a Idade Média, A Idade Média, que quando nós estudamos, nós falamos dos feudos, falamos de uma certa descentralização política. E eu digo certa porque por mais que havia, uma autonomia dos feudos no período, ou seja, regiões aí agrícolas, que se autossustentavam, ainda existia, em certa medida, a figura do rei, tanto que no começo da Idade Média a gente teve dois impérios existentes aí, vindo aí dos francos, que é o Império Merovíndio, o Império Carolíndio, tá? Então a figura do rei basicamente sempre existiu, tá? No período aí da Idade Média. É importante lembrar que havia a questão, da vassalagem nesse período, Então, um senhor que tinha maior número de vassalos, ele tinha mais poder, tá? Mas não existia ainda aquele imaginário de uma nação unificada. Tá? Tinha os vassalos, eu domino tal região, se eu entrar em guerra, tal região tem que me mandar tropas, etc, etc. Mas não tinha aquele ideário nacional, de eu pertencer a tal país. Tá? Isso passou, a fazer parte da sociedade europeia com o fim da Idade Média, tá? Que é quando surgem os estados nacionais, ok? E a partir do surgimento desses estados nacionais, não que não havia também na Idade Média, porque a gente sabe muito bem que na Idade Média havia, uma sociedade de castas bem estruturada em que não havia possibilidade, das pessoas, se elevarem, socialmente naquela sociedade, Isso se manteve aí com o surgimento dos estados nacionais, com a questão do antigo regime, tá? E vamos comentar a respeito dessa imagem aqui que está desde o começo dos slides, tá? Isso aqui é uma charge de 1789. Para quem não sabe o que é charge, tá? Charge era uma forma de comunicação, tá? Muito comum no passado, na época dos jornais, os jornais escritos em papel, em que se teciam críticas a algo, geralmente algo político, tá? Através de desenhos, tá? Então, são imagens que você tem que interpretar, tá bom? Mas geralmente, se observando ela basicamente se auto-explica, Não tem muita dificuldade para entender essas charges, tá? Então, essa é uma charge de 1789 que demonstra um padre, um nobre, montados nas costas de um camponês. Tratava-se de uma sátira da estrutura da sociedade francesa do Antigo Regime, ou seja, da situação de privilégio da nobreza e do clero que eram sustentados pelos camponeses. O título da charge sugeria que aquela situação de exploração estava prestes a acabar. Tá? O que acontece? A charge ela surgiu aí bem no período aí que começou a haver, aquelas ideias que culminaram
no que ficou conhecido na história como Revolução Francesa, tá? E a crítica, né, como o texto já diz, é o poder da igreja e dos nobres sobre o povo, né? Aí tá retratado o camponês, mas era o povo em geral, tá? Eles colocaram camponês aí, mas era o povo em geral, era a pessoa da cidade, né? Eram os burgueses na cidade, tá? Burgueses, né? Pessoas que atuavam, né, na área do comércio, tá? Não é esse termo pejorativo que se usa hoje em dia, tá? Burguês é quem? A pessoa que atuava no comércio, tá? Daqui a algumas semanas, talvez semana que vem, eu faço um vídeo falando do surgimento, né, do termo burguês, né, da onde que surgiu, tá? Esquece o que se fala hoje aí, né, por aí, né, sobre o termo burguês, tá? Eles retratam isso de uma forma totalmente errada. Então, o burguês são pessoas, logicamente ricas, na época, que atuavam na questão comercial, por isso que ganhavam dinheiro, né? Atuavam economicamente num ramo específico, tá? E o que acontece aqui? Aqui mostra o poder, né, de duas castas bem abastadas sobre o povo, tá? Nessa época nós já tínhamos aquele ideário iluminista que surgiu para combater essa estrutura do antigo regime, tá? E que culminou com a Revolução Francesa. Beleza, pessoal? E como que era, né, dividida a sociedade nessa época, né? O pessoal fala a sociedade francesa do antigo regime, mas na verdade isso se dava na Europa inteira, tá? Porque a estrutura social, né, na Europa naquela época era a mesma, tá bom? Tanto que não é à toa, né, que as outras nações europeias, né, tentaram de certa forma afogar a revolução que estava tendo na França, né, porque eles sabiam que isso daí, esses ideários iam, né, estourar em outras regiões da Europa e não era de interesse, né, dessas nações, tá? Mas se fala na sociedade francesa porque foi onde que surgiu, né, a revolução, tá bom? E aqui nós temos, né, a famosa pirâmide do antigo regime, tá? Dá para ver aí que é dividida em três, tá? E vamos enumerar aí quem pertence a cada parte. No cume, muita gente acha, né, que é o rei, né? Porque o rei, querendo ou não, tinha, né, um poder absoluto dentro da nação, né? Tem, né, o poder absoluto na nação, mas ele só tem esse poder devido ao clero, tá? Quem coroava o rei é o clero, tá? Então o rei só pode ser rei a partir do momento que a Igreja Católica o coroa como rei, ou seja, representante de Deus naquela sociedade, tá? O rei tinha essa figura de representante de Deus na sociedade. Por isso que ele era uma figura mística nesse período. Mas esse poder era dado pelo clero. Então quem estava por trás da figura do rei comandando a sociedade era a Igreja Católica, o clero, tá? Tanto que, né, a gente conhece bem uma história aí que em breve aí no canal a gente vai também tecer aí, né, comentários a respeito à questão da coroação de Napoleão como imperador da França, né, em que ele, né, seguindo aquela visão iluminista do período, ele tira a coroa da mão do bispo e ele mesmo coloca a coroa em sua cabeça, né, fazendo um gesto de que a igreja não manda nele e que ele tem um poder absoluto, tá?
Isso daí foi um gesto, né, para poder realmente tirar o poder da igreja dentro da sociedade francesa, tá? E se o primeiro estado é o clero, que vem embaixo é a nobreza, tá? A nobreza que compreende o rei, né? E aquela ou o resto da estrutura de nobres, tá? Conde, visconde, barão, etc, etc. O príncipe, né? Que é filho do rei, tá? E toda essa estrutura nobre que existia na época, tá? Tem referência ao poder que tal pessoa tem, tá? O poder que tal pessoa tem, e daí a pessoa tem um grau de elevação dentro da nobreza. E isso daí na época era cotado pela quantidade de terras que aquela pessoa possuía, tá? Quanto mais terras, mais perto do rei você ficava aí na escala de poder da nobreza, tá? Por isso que tem esses diversos nomes aí de nobres, né? Eu acho que o mais conhecido aí torna-se o rei, que era o absoluto, né? A gente está falando aí que de estados nacionais, ou seja, estados absolutistas, né? O rei manda, né, com punhos de ferro a sociedade, tá? Até o resto da nobreza tem que se alinhar a essas decisões do rei, tá? Mas o rei tinha uma certa limitação de poder quando a questão era a Igreja Católica, tá bom? E no terceiro estado, a base, né, ou seja, a posição maior, né, onde há o maior número de pessoas, por isso que é essa parte maior do triângulo aí da sociedade, vem o povo. Tá? O povo esse é aquele camponês da imagem anterior, é o povo da cidade, mendigos, burgueses, a pequena burguesia ou a alta burguesia, tudo estava inserido nesse povo, tá? E etc, etc, etc. Ou seja, a gente tem uma sociedade em que ao domínio da sociedade feita por um pequeno grupo, tá? Que dá o poder para outro pequeno grupo e que estes, né, tenham controle geral sobre o maior grupo, tá? Aí teve a Revolução Francesa. Eu vou finalizar o vídeo de hoje com uma reflexão, tá? O pessoal fala muito da Revolução Francesa, que em breve a gente vai abordar no canal, mas a gente fala aqui do povo, tá? Vocês, meus espectadores, vocês acham que essa relação de poder do menor grupo para o maior grupo realmente mudou na sociedade em geral do mundo após a Revolução Francesa? Pode deixar seus comentários aí. Beleza, pessoal? Então, se curtiu esse vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Que em breve aí a gente vai ter mais conteúdos de história aí. Beleza, galera? Obrigado aí quem assistiu e vamos lá, até a próxima. Fui!